Bom dia, eu sou professora Fulgência, nós estamos aqui para falar sobre o PCE, sobre como que nós devemos fazer o relatório de finalização do PCE, a professora Niquela Conde. Então nós vamos dividir essa palestra, eu vou abordar o primeiro assunto, e, na sequência, a professora Niquela vai continuar abordando a parte do relatório propriamente dito, tá? Bom, nessa oficina de elaboração de relatório, ela foi elaborada por mim, pela professora Niquela e pela professora Karina Toda. O intuito nada mais é do que nós revermos como que nós estamos desenvolvendo o projeto do PCE, e para isso nós vamos iniciar a questão dos objetivos, né? Então, o objetivo geral do PCE nada melhor do que apoiar a participação tanto dos professores quanto dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Além disso, o PCE ele ainda aborda a educação de jovens e adultos, a educação indígena e a educação de alunos especiais. Nessa revisão, os objetivos específicos, ele está relacionado a formar estudantes por meio do desenvolvimento do projeto de pesquisa nas escolas, mas principalmente em desenvolver habilidades relacionadas à educação científica, né? E ainda por cima despertar a questão da vocação científica. Na verdade, quando nós estamos fazendo o programa Ciência na Escola, nós estamos fazendo o processo de alfabetização. Então, todos nós lembramos como que funciona essa questão da alfabetização até com nossos filhos. Então, o PCE nada mais é do que essa iniciação do aluno no processo de alfabetização, tá? E para isso, nós vamos revisar essa questão tanto do relatório, para nós sabermos, o primeiro passo que nós temos que saber é saber se o programa Ciência na Escola ele está proporcionando, o que ele está proporcionando aos nossos alunos, né? Então, esse é o primeiro passo. Quando nós estamos executando o PCE, nós precisamos saber se existe a questão da alfabetização científica, né? Então, vários autores eles revelam essa questão da alfabetização científica. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer uma avaliação. Dentre essa avaliação, existem 3 eixos dessa alfabetização científica. Então, o primeiro eixo é sabermos se nós estamos proporcionando aos nossos alunos a compreensão dos conceitos científicos básicos. Então, quando nós elaboramos o nosso projeto, nós, ao executar, ao final, nós devemos saber que o prosseguimento do PCE, ele vai possibilitar ao aluno que ele tenha um contato com os conceitos científicos. Por exemplo, que eu posso dizer, o aluno, quando ele está na escola, ele não sabe a questão de medida, né? O que é milímetro, o que é centímetro, né? Então, e alguns conceitos que são diretamente relacionados com a pesquisa que a gente está desenvolvendo, tanto na área de ciências exatas, quanto na área de ciências humanas, quanto na área da saúde. Além disso, essa alfabetização ela vai permitir a compreensão da natureza da ciência que nós estamos ensinando. E um ponto muito importante é sabermos a questão dos fatores éticos e políticos que circulam nossa prática. Em relação aos fatores éticos, um dos nossos objetivos aqui, é abordar com vocês a questão ética no desenvolvimento dos relatórios de vocês, tá? No desenvolvimento tanto da pesquisa quanto do relatório. Outro eixo que é importante é o entendimento das relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente.
Quando nós analisamos o relatório de vocês, nós conseguimos visualizar esses eixos. Mas aqui a gente faz uma ponderação que, apesar de nós visualizarmos esses eixos, nós conseguimos visualizar pela experiência que nós temos como pesquisador. Mas esses eixos, eles não ficam tão claros na elaboração do relatório, né? Por isso que essa oficina se faz necessária. O que vocês fazem durante, vocês elaboraram o projeto e na execução desse projeto, vocês estão realizando a investigação. Então, o que vem ser essa investigação? A investigação é uma das características gerais da produção do conhecimento, né? Então, essas características, ela pode ser de forma empírica, por exemplo, quando a gente está trabalhando com produtos naturais, com plantas medicinais, nós sabemos que nós temos um conhecimento empírico, né? Ela nos permite, essa investigação, a ter a estrutura do pensamento e o entendimento de determinada situação que o aluno convive ali naquele meio ambiente. Então, isso é fruto da investigação que vai contemplar aqueles 3 eixos da alfabetização. Ou seja, a gente coloca o aluno para começar a ter o conhecimento básico, a gente coloca o aluno para entender o que é ciência e a integração desse aluno na sociedade com o meio ambiente. O segundo passo dessa alfabetização é nós sabermos como saber se nós estamos alfabetizando o nosso aluno cientificamente. Então, para nós respondermos essa pergunta, será se nós estamos alfabetizando os nossos alunos? Há necessidade de nós termos indicadores de avaliação, né? Então, os relatórios que foram elaborados desde o início do PCE, nessa edição, nós estamos analisando, seguindo alguns indicadores, são 6 indicadores. O primeiro indicador é o indicador de articulação de ideias. Então, nós conseguimos enxergar nos relatórios, nós já avaliamos muitos relatórios, uns 500 relatórios. Então, a gente consegue evidenciar nessa análise que vocês conseguem fazer com que o aluno ele consiga articular a ideia dele. Ele é capaz de articular a ideia dele. Tanto oral, mas a escrita nos deixa meio na dúvida. Então, esse cuidado vocês precisam ter na hora da elaboração do relatório. Porque nós precisamos saber se no relatório final a gente observa se vocês conseguiram fazer com que o aluno consiga articular as ideias do pensamento dele de acordo com a pesquisa que ele está realizando. Outro indicador que nós estamos avaliando é a questão da habilidade de investigação. Isso fica muito evidente. A gente consegue identificar que o aluno ele consegue investigar aquele conteúdo que foi proposto para ele, ou através de questionário, construindo as explicações coerentes, certo? Mas isso nós analisando o relatório do coordenador, né? Um outro indicador que nós também observamos é a habilidade de argumentar. Isso para a gente também fica muito evidente, que o aluno, à medida que ele vai desenvolvendo o projeto dele, ele consegue articular a argumentação daquele assunto, daquela situação vivenciada. E isso também a gente deve chamar um pouquinho de atenção, porque a gente tem que estimular essa argumentação no aluno. Então, o professor ele não pode se colocar naquela posição de que o aluno não vai conseguir fazer essa argumentação. Nós temos que procurar dar liberdade e puxar do aluno para que ele consiga fazer essa argumentação, para que ele consiga escrever e para que ele consiga ler. Porque quando ele consegue ler, ele consegue escrever, né? A outra habilidade é a questão de ler em ciência. Esse é um ponto em que a gente sente muita dificuldade de evidenciar nos relatórios. A gente consegue observar nitidamente que o aluno tem a ideia, que ele consegue argumentar, que ele é capaz de investigar, mas na hora da leitura, né, a gente não consegue visualizar
que o aluno é capaz de ler. Então, se o aluno não é capaz de ler, ele também não é capaz de escrever. Então, a gente chama a atenção de vocês em relação a esses dois indicadores. Precisa ficar evidente nos relatórios que o nosso aluno ele conseguiu fazer a revisão da literatura, que ele entendeu aquela revisão da literatura, para nós vermos se ele sabe escrever. E nós sabemos que a alfabetização, ela passa no sentido da criança poder ler e a criança saber escrever. Mas não se preocupem, porque isso é um assunto muito difícil. Quando a gente está elaborando um relatório, até nas nossas orientações de mestrado, de doutorado, a gente precisa pegar o aluno, sentar com ele e auxiliar a entender o texto e a auxiliar também na escrita. Então, por isso que os relatórios são extremamente importantes, o relatório do coordenador, porque a gente consegue evidenciar que o aluno conseguiu ler, ele conseguiu investigar, ele conseguiu colocar a ideia dele, embasar na literatura, mas ele também consegue escrever. E aí a gente fala que tem que ter um relatório tanto do coordenador do projeto quanto do bolsista. É ali que ele vai escrever o que ele leu e vai conseguir relatar o relatório do desenvolvimento do seu projeto. Então, os nossos alunos precisam ler e também escrever em ciência. Escrever em ciência vai permitir com que ele construa textos, né, que poderá colocar a ideia dele, posicionar, ter uma posição crítica daquilo que ele fez, casar aquela exposição crítica que ele fez com o que tem na literatura, autores que concordam, autores que discordam daquele resultado, né? E ele também consegue, principalmente quando vocês trabalham muito com questionário, ele consegue estruturar aqueles dados, né? Então ele vai escrever o resultado dele. Isso é escrever em ciência. Além disso, o outro indicador é a questão de problematizar. Isso nós evidenciamos muito bem, né? Então, todas as situações vivenciadas, porque muito dos trabalhos é colocado o dia a dia, o meio ambiente. Então, existe alguma situação que precisa investigar dentro de uma comunidade, vocês conseguem fazer esse diagnóstico, e aí a criança consegue ler, e aí ela consegue também escrever aquele problema encontrado e achar algumas soluções para aquele problema, né? Então, isso a gente consegue evidenciar. O outro indicador é se ele é capaz de criar. Então, se ele tem aquela situação vivenciada, que é o problema daquele momento, ele vai conseguir se posicionar, ele vai conseguir criar, ser um agente crítico de mudança na hora dos debates. E se tem habilidade também de atuação, ele vai ter novas ideias, ele vai ter argumentação, ele vai ter postura para solucionar aquelas situações, né? Então, o que nós devemos saber, o que nós precisamos do programa Ciência da Escola, né? Esse programa, nós precisamos que os alunos possam desenvolver as suas habilidades para articular as reflexões sobre as teorias da ciência e buscar resposta. É isso esse é o grande objetivo do PCE. Então, ele vai ter uma situação, ele vai investigar, ele vai articular aquela ideia dele, ele vai conseguir buscar na literatura, ele vai conseguir escrever, e aí, quando ele escreve, ele tem um arcabouço que ele pode ir para um debate, ele pode argumentar, ele pode colocar a situação vivida, e ele consegue escrever. Uma das coisas que a gente evidencia também dos indicadores é a contribuição. Às vezes, nós sabemos que tem contribuição. A maioria das contribuições dos projetos é a contribuição científica, a contribuição social, serviço e qualidade de vida. Mas o que a gente observa é que na hora de escrever, o coordenador ele não evidencia, né, qual foi a contribuição que aquele estudo deu e qual é o impacto daquilo. Alguns de vocês vão receber, ou se já não receberam, os relatórios, em que nós colocamos
a contribuição do seu projeto. Então, o que a gente pede? A gente pede para que sente, porque o trabalho, ele dá trabalho, o projeto dá trabalho. A gente vê que vocês desenvolvem o projeto. O que vocês precisam fazer é deixar mais claro esses indicadores no relatório, né? Porque às vezes a gente tem que escrever por vocês e pedir para vocês fazerem a correção. Então, se vocês seguirem essa quantidade de indicador no compasso, quando for escrever, esse relatório vai ser bem aceito. Além disso, a gente resolveu abordar aqui nessa oficina, relembrar para vocês os passos de elaboração do projeto. Porque nós vamos ter uma nova edição do PCE, e eu sei que, pelas nossas 2 oficinas que nós já fizemos, muitos professores não assistiram à oficina de elaboração de projeto. Então, por isso, nós resolvemos fazer uma revisão para quem já assistiu e dar uma chamada para quem não assistiu como é que deve fazer o relatório, porque para a gente poder fazer o relatório, a gente precisa escrever o projeto. Então, escreve o projeto, desenvolve o projeto, quando termina o projeto, você vai para o relatório. Então, na primeira oficina, que falou sobre a elaboração do projeto, nós temos 11 passos, né, de elaboração de projeto. Então, começa, essas partes do projeto, nós vimos que ele começa pelo título, né? Esse projeto, ele deve ser uma engrenagem, né? Então, percebam, essa engrenagem que começa pelo título, né, são 11 passos, né? Então, o primeiro passo é o título e o resumo. A construção do nosso projeto, ele tem que estar uma coisa ligada à outra, como uma engrenagem. O título, é a última coisa que a gente coloca no projeto. Então, você tem a ideia, você constrói aquela ideia, tá? E aí você faz o resumo. Como é que tem que ser esse meu resumo? O meu resumo, ele tem que ser constituído inicialmente por uma pequena introdução. Essa introdução, ela deve ter no máximo em torno de 1,5 linha, 2 linhas. Então, você só vai localizar a sua ideia, tá? E aí, depois dessa introdução, você coloca o objetivo, você coloca a metodologia que você vai usar e você coloca os testes, o tratamento dos dados que você vai usar. Isso é o resumo, tá? Posteriormente, a professora Niquela vai colocar para vocês o resumo completo. Então, no meu projeto, eu só coloco uma pequena introdução, o objetivo e a minha metodologia nesse resumo e os dados que eu vou tratar. O segundo passo desse meu projeto, eu vou contextualizar, ou seja, eu vou fazer uma revisão da literatura para dar subsídio na literatura do que eu quero fazer. Então, eu vou contextualizar. Na sequência, após a contextualização, eu vou fazer uma justificativa, né? Para que eu vou fazer esse projeto? Por que eu vou fazer esse projeto? Qual é a relevância desse projeto para o conhecimento científico, para o cunho social, para o meio ambiente, para a qualidade de vida, né? Qual é a relevância disso? Então, eu justifico, né, o porquê que eu estou fazendo esse projeto. A partir dessa justificativa, eu vou descrever qual é o meu objetivo. E para cada objetivo eu tenho que ter uma meta. Onde que eu quero ir? O que que eu quero alcançar? Tá? A partir do momento que eu elaborei o meu objetivo, que eu tenho a minha meta, eu vou fazer a minha metodologia, meus materiais e métodos, ou o caminho que eu vou seguir. Então, a metodologia nada mais é do que o caminho que eu vou seguir, o passo a passo de como eu vou fazer. E os resultados esperados é exatamente aquela contribuição científica que eu quero fazer, a mudança de comportamento, o que vai alterar em relação à qualidade de vida. Um outro item que nós já fizemos para vocês é colocar a equipe. Então, nós sabemos que o nosso projeto ele tem que ter o coordenador,
é um único coordenador e que vai ter os bolsistas, né? Então, o coordenador ele vai gerir o projeto junto com o bolsista, tá? E aí eu já vou distribuir a função. Qual é a função do coordenador? Qual é a função de cada bolsista? Como é permitido vocês colocarem 3 bolsistas, dividam os seus objetivos por meta. Então, cada bolsista vai ter o objetivo e aquela meta. E aí você divide o trabalho e você fica coordenando aqueles 3 bolsistas ou 2 bolsistas, mas divide o trabalho para que os 2 trabalhem assim engrenadamente, né? Se eu consigo, eu não posso fazer um projeto em que eu vá colocar muitos objetivos e muitas metas, porque eu não consigo executar. Primeiro, o tempo é curto. Então, nós temos que colocar objetivos execuíveis, poucos objetivos, 2, no máximo 3 objetivos, para que eu possa, em um mês, eu conseguir finalizar aquele meu objetivo e distribuir e acompanhar com meus alunos, tá? Outra coisa que nós devemos colocar no projeto é a questão do orçamento. Nós sabemos que tudo tem gasto, que tudo tem orçamento. Então, se planeja, eu vou precisar de quanta resma de papel, do que eu vou precisar para desenvolver. Então, o projeto em si, ele é um planejamento. Então, se eu escrevo todo o meu projeto e eu faço esse planejamento, eu consigo elaborar de uma forma bem organizada esse projeto. Na sequência, eu já coloco também o meu cronograma. E o meu cronograma, eu sugiro para que vocês coloquem de acordo com a meta. Então, se eu tenho uma meta aqui, a primeira meta que vai atender o meu primeiro objetivo, mês de julho. Segunda meta, mês de agosto. Terceira meta, mês de setembro. Quando chegar, concluir o meu projeto, em novembro, em dezembro já estou com tudo pronto. E vou escrevendo, fazendo concomitantemente para não deixar tudo no final. E no fim do meu projeto, eu faço as referências bibliográficas, né? Então, as minhas referências, a gente até coloca aí para vocês como que deve ser, tem que ter o autor, tem que ter o título, tem que ter o nome do periódico, o volume, o número, a página e o ano. Então, sigo essas referências que fica tudo certinho. Um outro assunto que nós precisamos, gente, nós precisamos abordar é a questão do comitê de ética, tá? Até agora, nós temos evidenciados muitos projetos que eles precisariam passar por comitê de ética. Ah, mas o meu projeto ele só vai estar relacionado com uma pesquisa de questionário, com uma entrevista. Tudo precisa passar em comitê de ética. Literalmente, tudo precisa passar em comitê de ética. Só não precisa passar em comitê de ética se você for fazer alguma coisa em laboratório, certo? Que você vai lidar com vidraria, vai lidar com micro-organismo, mas tudo que envolver seres humanos precisa passar em comitê de ética. Uma coisa que é importante é vocês saberem que no edital da FAPEAM, desde o início, vem lá que é responsabilidade do coordenador a questão do comitê de ética, tá? Então, nas próximas edições do PCE, isso será cobrado, porque nós não podemos... Vamos fazer uma reflexão. Nós estamos trabalhando com pesquisa, né? O coordenador nada mais é do que um pesquisador, certo? Assim como as crianças, que também são pesquisadores. Então, como nós estamos em formação, nós temos que ensiná-los a fazer o que é correto. Então, se nós, como pesquisadores, nós sabemos que é necessário os projetos ter aprovação do comitê de ética, nós temos que ensinar o que é correto. E o que é correto? Qualquer projeto que envolva seres humanos, certo? Tem que ter autorização do CEP, tá? E aí nós resolvemos abordar a questão do comitê de ética para dar uma orientação aqui para vocês como é que deve ser esse projeto.
Então, a experimentação com seres humanos, o que nós queremos gerar com isso? Toda pesquisa que nós fazemos, nós temos que colocar numa balança, né? Então, essa balança, ela tem que estar equilibrada, né? O que nós queremos gerar com os nossos projetos? Nós queremos gerar conhecimento, né? Então, esse conhecimento, ele possibilita o bem da ciência e o bem-estar das pessoas. Então, o bem da ciência e o bem-estar das pessoas tem que estar ali, ó, equilibrado, certo? Então, esse conhecimento tem que estar equilibrado. Então, esse equilíbrio precisa ter a permissão de um comitê de ética. Então, essa é a intenção do comitê de ética. Por que isso? Por que se chegou a esse ponto? Não é de agora. Desde 1932, né, a gente sabe do que foi elaborado, porque nessa época, os seres humanos eles foram usados, né, para tratamento, para saber o que a sífilis poderia causar, sem fazer o tratamento. Então, a exigência do Comitê de Ética, ela veio de acordo com muitas barbaridades que ocorreram há muito tempo, né? Então, o Conselho Nacional de Saúde, no mundo inteiro, eles precisaram colocar regras para poder não acontecer as barbaridades que fizeram. Pense. Então, iniciaram introduzindo a questão da sífilis nos pacientes e não tratavam. Então, aquelas pessoas morriam à míngua. Quando foi em 39, houve a pesquisa com crianças, né? Então, muitas crianças, elas também foram utilizadas para pesquisa e houve muita morte, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem vários filmes que falam sobre o Código de Nuremberg, 1946, em que eles abordam literalmente essa questão do Comitê de Ética, das barbaridades que aconteceram naquela época. Então, baseado nesses estudos, né, baseado em estudos que até podem ocorrer, né, se o pesquisador não for uma pessoa correta, honesta, responsável, ainda pode ocorrer algumas barbaridades, né? Então, há necessidade, sim, de ter essa aprovação do Comitê de Ética. Então, num projeto, ele precisa, né, quando a gente for desenvolver o nosso projeto, ele precisa ter o termo de consentimento, né? Então, a pessoa que vai fazer vai se submeter a um questionário, a uma entrevista, ela tem que autorizar, né? Ela precisa autorizar que ela permite fazer parte daquela pesquisa, né? A sua pesquisa, ela tem que ter garantia de benefício para a sociedade, né? Os experimentos, ele deve ser embasado em resultados prévios. Por isso que há necessidade de buscar na literatura lá na sua contextualização, né? Não pode causar sofrimento nem danos desnecessários. Ah, professora, mas eu só vou fazer uma entrevista, que eu não vou, eu acho que eu não vou infringir o meu aluno, eu não vou. Vai, porque às vezes as pessoas elas não se sentem à vontade. Então você vai perguntar, por exemplo, coisa simples, qual é a sua renda, né? A pessoa ela pode dizer que ela não quer dizer quanto que ela ganha, é um direito que ela tem, né? Qual é a sua escolaridade? Ela pode ter o direito de não querer. Para que eu vou falar a minha escolaridade, né? Então, coisas simples assim, a gente tem que ter cuidado. Existem trabalhos que nos preocupam muito. Existem trabalhos que abordam feminicídio, que abordam racismo, que abordam coisas muito delicadas. E essa responsabilidade é a responsabilidade do pesquisador, porque a FAPEAM, a partir do momento em que ela coloca no edital, podem olhar o edital, que isso é responsabilidade do pesquisador, porque é responsabilidade do pesquisador. Ela fica respaldada. Quem é que vai responder? O pesquisador. Então, isso é muito sério. Nós precisamos ter cuidado com esses trabalhos que envolvam seres humanos, para que eles possam ter essa autorização do Comitê de Ética. Uma pesquisa ela tem que ter mais benefício do que risco, certo? A gente tem que ter, por exemplo, eu vou falar para vocês, a gente trabalha na área da saúde, então
Agora, recentemente, a gente está desenvolvendo um projeto com crianças. Então, todas as crianças que estão ali presentes no projeto, elas precisam ter o termo de assentimento, que é o que acontece com vocês. Os pais, eles têm que autorizar a pesquisa e a criança tem que concordar, certo? Então, são 2 documentos, né? Quando a gente envolve menor de idade. É o pai autorizando que ele faça parte daquela pesquisa e a criança tem que assentir. Então, tem um termo de consentimento e tem um termo de assentimento. Ela pode também, na hora que ela quiser, eu não quero mais participar dessa pesquisa, ela pode sair. No momento que ela decidir que ela não quer mais participar da pesquisa, ela não precisa, certo? Todo esse protocolo, ele precisa estar no seu projeto e precisa ser submetido ao comitê de ética, que daqui a pouco vou já ensinar para vocês, tá? Outro item que aconteceu em 63 foi que foram usados, né, as crianças, né, com doença mental. Então, vejam, existiram vários fatos que levaram hoje a ter a exigência, né, utilização de vírus de hepatite, a ter a exigência de que os projetos envolvendo seres humanos, ele precisa ter essa autorização. E aí nós temos que lembrar alguns princípios éticos das pesquisas que envolvem seres humanos, né? Então, até para eu trabalhar com animal, existe o comitê de ética que aborda experimentação animal. Então, eu tenho que passar o meu projeto com experimentação animal no comitê de ética de animal. Como eu falei, o meu projeto precisa ter mais benefício do que risco, é competência, é responsabilidade do pesquisador ter essa autorização, tem que ter o consentimento do pai e assentimento da criança, precisa passar no comitê de ética, e esse termo de consentimento e de assentimento, ele precisa ser claro. A escrita dele deve ser de uma forma simples, para que a criança entenda todo o projeto e para que o pai também entenda. Eu costumo falar que você pode ter o maior grau de educação. Você pode ser um doutor, um pós-doutor, mas ele tem que se fazer ser entendido, né? Então, na hora que a gente elaborar um termo de consentimento, um termo de assentimento, a criança ela tem que ler, ela tem que entender aquilo que vai ser realizado. É a mesma coisa, por exemplo, que eu ter um nível alto, eu não conseguir chegar aos meus alunos. Então, a gente tem que falar com simplicidade para que o aluno entenda. Esse sim é o bom professor, né? Outro item que a gente tem que abordar é a questão das revisões constantes. Então, quando eu estiver desenvolvendo o meu projeto, eu sempre tenho que estar prestando atenção para saber se tem alguma falha, se tem algum problema nesse meu projeto. E aí nós temos várias normas, né? Então, a norma que a gente segue hoje é a Resolução 466, né? Então, essa resolução existe várias resoluções no Comitê de Ética que aborda, por exemplo, quando eu vou trabalhar com indígena, isso nós encontramos alguns trabalhos que aborda trabalho com indígena. Tenham cuidado, porque trabalhar com indígena, além de ter uma resolução específica, que é a 304, nós estamos mostrando aí para vocês todas as resoluções existentes, tá? Então, gravem bem essas resoluções, porque de acordo com o que vocês forem trabalhar, existe a resolução propriamente dita. Então, trabalhar com indígena, a resolução 304, não é tão simples, porque além de você ter que ter autorização do Comitê de Ética, você precisa também ter autorização do CONEP. Então, quando a gente dá entrada num projeto, ele tem um trâmite. Especificamente, trabalho com indígena precisa seguir a resolução 304 e ainda vai para o Comitê de Ética, o Comitê de Ética manda para Brasília no CONEP e aí que vem o resultado te permitindo fazer. Outra coisa, quando a gente submeter o projeto, a gente só pode iniciar o projeto depois que o Comitê de Ética aprova. Eu não posso iniciar o meu projeto e depois eu mandar para o Comitê de Ética. Não posso. O comitê não aceita.
Ah, professora, mas nós já fizemos vários projetos sem ter submetido ao comitê de ética. Fizemos, certo? Os projetos que estão em andamento, muito deles têm esse problema, tá? Vamos finalizá-los e no próximo isso será cobrado a questão da autorização do comitê de ética. Então, se a gente já está aqui orientando, eu vou querer fazer uma nova proposta para o PCE para o ano que vem. Então, já comece a elaborar o seu projeto, já entre na plataforma, certo? Para submeter esse projeto no comitê de ética, certo? Seguindo a resolução 466 de 2012, tá? Então, a gente já colocou para vocês. Veja aí, ó. Precisa ter o consentimento livre esclarecido do voluntário, certo? E essa resolução, ó, 466 de 2012, tá aí para vocês. Então, puxem na internet, entrem no Google, puxem na internet que vocês vão ter essa resolução e sigam passo a passo o que determina essa resolução, tá? Não esqueçam que precisa ter o termo de consentimento livre esclarecido para quem vai estar presente na pesquisa, e se for envolver criança, tem que ter o assentimento, tá? Então, se for maior que 18 anos, é só o termo de consentimento livre esclarecido. Mas se for menor, tem o termo de consentimento esclarecido e o assentimento, tá? Então, como eu disse para vocês, eu tenho que primeiro colocar o projeto antes de começar. Então, tem que ter a anuência. No início, quando eu começar, eu já vou ter toda essa autorização. Essa anuência vai ter que estar lá. Então, o indivíduo ele tem que ter, como nós trabalhamos com criança, então tem que ter autorização do responsável legal. Linguagem acessível, elaborado pelo pesquisador, tá? E assinado também pelo pesquisador. O que vem ser o termo de consentimento livre esclarecido? Né? Então, o termo de consentimento livre esclarecido é a anuência do participante da pesquisa, a criança, o adolescente ou legalmente incapaz, livre de vício, tá certo? Eles devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, qual é o objetivo, qual é a metodologia, qual é o benefício que aquela pesquisa vai trazer, qual é o risco. Ah, mas a minha pesquisa não vai trazer risco. Toda pesquisa vai trazer risco. Tá? Não existe pesquisa sem risco. Tá? E aí, quando a gente fala em risco e benefício, lembre, acho que é a terceira vez que eu abordo. Toda pesquisa tem risco, mas o meu risco ele deve ser minimizado pelo meu benefício. Então, eu tenho que ter mais benefício do que risco. Né? Vou falar de uma maneira bem simples. Né? Por exemplo, quando eu abordo algum assunto que vai deixar a pessoa muito se sentindo desconfortável, né? Eu vou pesquisar alguns trabalhos que a gente viu, né? Pesquisar se ela sofre agressão dentro de casa, né? A pessoa ela pode não gostar, entendeu? Isso é um risco muito grande. Qual é o benefício que eu vou trazer em relação a esse risco? Sobrepõe? Ela autorizou? Ela quer participar? Vai trazer benefício? Então, são coisas que a gente precisa refletir, tá? E muito, e ter cuidado para não termos problemas posteriores, para o pesquisador não ter problema posterior. Então, toda pesquisa tem risco, tá? Toda pesquisa que envolva seres humanos tem risco, de gradação variada, mas tem, tá? Então, quanto maior for o risco, menor, né, maior tem que ser o cuidado para minimizar, né? E esse cuidado inicial é já submeter no comitê de ética. Tá? Tem que analisar os danos, né? Às vezes a pessoa ela pode se sentir incomodada e de repente ela pode querer cobrar uma indenização, porque ela pode sentir, pedir danos morais, entenderam? Então, o que a gente quer colocar para vocês aqui não é que é uma exigência da FAPEAN, não é, gente. Isso é uma exigência mundial, tá? Isso é uma exigência mundial. Então, vocês precisam estar respaldados, vocês precisam estar guardados, certo? A pessoa tem que autorizar a participar daquela pesquisa, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa falar para vocês
é que esse protocolo, ele precisa ser submetido no que a gente chama de Plataforma Brasil, tá? Então, a Plataforma Brasil, se vocês pegarem aí no Google, vocês vão achar a plataforma. Então, vocês entrem na plataforma, vejam aí a página da plataforma. Observe, então entre no Google, digitem no Google Plataforma Brasil e aí vai aparecer essa imagem aí, tá? Então, quando você acessa essa plataforma do Comitê de Ética, vai aparecer um formulário, né? E aí vocês vão preenchendo esse formulário, que aí ele vai pedir o título do teu projeto, o resumo do seu projeto, a metodologia, os riscos e o benefício desse projeto, vai pedir todos os formulários, termo de consentimento livre esclarecido, termo de assentimento, autorização, a escola onde vai ser desenvolvida a pesquisa precisa estar assinado pelo diretor, que é a anuência do diretor, que ele vai autorizar você a realizar aquele projeto na escola. Então, à medida que vocês forem abrindo o formulário e forem preenchendo, ele vai se auto-abrindo. E no final você anexa o seu projeto já escrito. Então, qual é a orientação que a gente dá? Elabore, pegue a resolução 466, estude a resolução, elabore o seu projeto seguindo as orientações da 466. Depois que você fez tudo isso no Word, preencheu tudo isso no Word, aí você vai para a Plataforma Brasil e vai inserindo no formulário essas informações. Tá certo? Então, essa é a orientação. E aí, eu submeti o meu projeto na Plataforma Brasil. Qual é a sequência disso? Então, quando eu coloco o projeto na Plataforma Brasil, o pesquisador entrou no Comitê de Ética, inseriu. Esse projeto inserido, ele vai passar por um checklist. Então, esse checklist, os pesquisadores eles vão checar toda a documentação que foi inserida. E aí, então, tudo certo, tudo como manda o figurino, o que acontece? Esse projeto ele vai ser analisado em uma reunião, onde existem os pesquisadores que vão analisar literalmente o seu projeto se ele está contemplando a resolução 466, certo? Aí, nessa reunião, onde estão os pesquisadores, eles vão dar um parecer. Ou ele dá aprovado, e aí você pode iniciar a sua pesquisa. Lembrando, não podemos iniciar a pesquisa antes de ter aprovação do Comitê de Ética. Então, se o comitê aprovou, você já pode iniciar a pesquisa. Se tem pendência, preste bem atenção, normalmente tem pendência, é normal. Não fique agoniado se houver pendência. Então, o comitê analisou e aí ele vai ver que precisa colocar um outro documento, precisa alterar algum objetivo. E aí você preenche aquelas orientações que vierem na pendência. Ou o comitê pode descartar o seu projeto. Ele pode não aprovar. Então, tem 3 situações. Ou ele aprova, ou ele aprova com restrição, com pendência para você sanar, ou então ele recusa, né? Quando ele aprova, ele te permite um número. Aquele número, tá? Do CAI, que diz que o seu projeto está aprovado, é que a gente vai precisar que também vocês coloquem no projeto. E essa autorização do Comitê de Ética também vai precisar ser anexada antes de começar a desenvolver a pesquisa, tá? Quando eu estou envolvendo já alguns trabalhos, por exemplo, se eu vou usar algum fármaco, algum produto de medicina, ou então se eu vou trabalhar com indígena, além de passar no Comitê de Ética, como eu falei, esse projeto vai para o CONEP. Quando chega lá no CONEP, eles também fazem o checklist, certo? Eles analisam todo o projeto e aí eles também podem expedir, após essa reunião do CONEP, aprovando o projeto, negando ou deixando com pendência. Então, você só vai receber a sua autorização para iniciar a pesquisa quando o Comitê de Ética aprovar, tá? É um pouco trabalhoso, mas é seguro, evita problema para o pesquisador, dá segurança, dá garantia, dá robustez ao seu projeto, tá?
Então, olha, nós abordamos aqui, inicialmente, os indicadores que nós estamos avaliando o projeto de vocês, tá? Essa edição 2019 também vai passar por esses indicadores, para saber, porque esses indicadores nos permitem saber se o PCE está proporcionando realmente o objetivo dele, que é a alfabetização científica, certo? Vendo se articula ideia, se problematiza, se o aluno consegue argumentar, se ele consegue ler e escrever ciência, que aí a criança vai estar alfabetizada, certo? E aí, lembrando, que fizemos uma revisão do relatório propriamente dito, tá? Como que deve ser esse projeto, né? Com título, resumo, objetivo, material e método, orçamento, cronograma. E aí nós finalizamos com o que é extremamente importante, a questão de trabalhar com o comitê de ética, gente. Vamos prestar atenção nisso, por favor. E agora, a professora Niqueila, ela vai abordar como elaborar esse relatório final do projeto que está em andamento de 2019. Muito obrigada, e depois a gente vai ficar aguardando as perguntas para vocês tirarem as dúvidas. Tá certo, professora Niqueila? Bom dia a todos, eu sou a professora Niqueila, a gente vai falar um pouco sobre a elaboração do relatório propriamente dito. Como a professora Fulgência falou, nós já tivemos a oportunidade de analisar alguns relatórios dos últimos anos do PCE. E a partir dessa análise que nós tivemos condições de elencar algumas fragilidades dos relatórios finais que os coordenadores têm submetido no SIG-FAPEAM. Então, assim, a nossa oficina ela tem como objetivo principal esclarecer aos coordenadores como elaborar esse relatório final de forma que responda os indicadores que a professora Fulgência acabou de apresentar para a gente. Porque quando o avaliador vai avaliar o relatório, ele precisa encontrar as informações de forma clara, objetiva. E a gente também precisa encontrar um relatório dentro dos padrões de elaboração de um relatório final. Então, relembrando, qual a natureza do documento que a gente está avaliando? O nosso PCE, ele é um projeto de pesquisa, né? Então, quando a gente trata de um relatório final, a gente está pensando em algo que já foi finalizado, que já foi feito. Então, é importante lembrar que o relatório final, as atividades já estão realizadas. Então, dentro dessa perspectiva de execução, a gente tem que pensar que o relatório precisa demonstrar isso, a realização das atividades que foram apresentadas no momento do projeto. Os elementos essenciais para o relatório final, ele precisa compor aqueles indicadores que a professora Fulgência apresentou. Então, a gente lendo o relatório, a gente precisa perceber se o aluno bolsista ele é capaz de propor ideias, de ler em ciências, de escrever em ciências, se ele tem capacidade de trabalhar novas ideias, novas proposições. Então, lembrando que a natureza do documento é a apresentação de um relatório de uma atividade que já foi executada. Vamos para a primeira parte do relatório final, que é o resumo. Bom, o resumo, como a gente viu agora há pouco, ele traz as informações básicas daquele trabalho que a gente executou. Se é um resumo de projeto, nós vamos ter as informações até metodologia, mas aqui eu estou falando de relatório final. Então, o resumo de um relatório final, ele é composto por todos os elementos do projeto, desde a introdução, objetivos, metodologia, os resultados e as conclusões. O que a gente tem observado em muitos relatórios, não são todos, mas a grande maioria, é que os coordenadores copiam e colam o resumo do projeto para o relatório, e não é isso que a gente quer. A gente espera que vocês, de fato, elaborem o resumo do relatório final. O resumo do relatório final, ele precisa conter os resultados da pesquisa de vocês, como vocês analisaram aqueles dados que vocês coletaram, e também a conclusão do projeto. É muito comum a gente pegar um relatório final com o resumo do projeto e aí ele está incompleto, porque vocês não seguiram a orientação própria da elaboração de resumo para um relatório final. Então, voltando à questão do relatório final,
Importante vocês não cometerem esse erro de copiar e colar o resumo do projeto, né? Atualize a informação. É importante ele ter todas as etapas que compõem o resumo de um relatório final. Sobre as palavras-chave, também é uma outra parte do relatório final que a gente percebe, às vezes, uma dificuldade em definir que palavras-chave são essas. Para que serve a palavra-chave? As palavras-chave, eles servem para quando um outro pesquisador, uma outra pessoa que esteja interessada em pesquisar aquele mesmo assunto que você está pesquisando, ele vá para a busca, para as plataformas de busca e encontre seu trabalho de uma forma mais simples. O que a gente orienta é que sempre as palavras-chave não sejam as mesmas usadas no título, porque quando a gente vai fazer uma busca numa plataforma, a gente coloca as chaves de interesse nosso, as palavras de interesse nosso. E se nós usarmos as mesmas palavras que estão no título, nós vamos diminuir a chance dessa pessoa encontrar nosso trabalho, porque as palavras já não, em vez de 5 opções de busca, você vai ter 3, 2, porque são as mesmas que estão no teu título. Então, a escolha da palavra-chave também é importante. Você escolher palavras que ampliem a possibilidade de busca do leitor, de outras pessoas que querem consultar teu trabalho, e para isso vocês precisam ter algumas referências de onde encontrar essas palavras-chave. Para a área da saúde, por exemplo, a gente tem um banco de palavras-chave e que a gente pode consultá-los, que são os descritores da Bireme. Para as outras áreas, se vocês têm alguma dúvida em escolher essas palavras-chave, nós sempre damos a dica de que vocês observem as palavras-chave dos autores que vocês tomaram como referência para elaborar o projeto de vocês. Então, sempre ter em mente que aquelas palavras têm que ter relação com a pesquisa que vocês estão executando, mas também precisa ampliar aquelas possibilidades de busca, tá? Quanto à síntese para a publicação, é uma outra parte do nosso relatório final. Ele é muito parecido com o resumo que eu acabei de falar, o resumo completo do relatório final. Ele pode ser um texto igual ao do resumo, ou ele pode ter uma linguagem mais simples, próxima do leitor comum, porque essa síntese para a publicação, que está no nosso relatório final da FAPEAM, é um texto que vai ser liberado publicamente para o leitor comum, como se você estivesse escrevendo sobre tua pesquisa para um jornal, para um leitor comum. Então é importante vocês adequarem a linguagem dessa síntese. Muitas vezes o resumo ele está com uma linguagem simples, por isso que a gente orienta que pode ser o mesmo texto do resumo, do relatório final, mas também pode ser um texto elaborado especialmente para essa parte do relatório que vocês vão encontrar no formulário online. Outra parte do resumo é a introdução e objetivos. Outra parte do relatório é a introdução e objetivos. Bom, a introdução, ela pode ser a mesma do projeto, não há restrição em relação a isso. Porém, como pesquisadores, a gente sabe que tudo evolui muito rapidamente. Então, se você apresentou um projeto há 6 meses atrás, certamente tem alguma coisa nova na literatura para você incluir na sua introdução. Então, a nossa orientação é que a introdução ela seja atualizada, que você consiga trazer as informações que você colocou no projeto, né, apresentando o tema que você pesquisou, mas também com referências mais atualizadas, tá? Os objetivos, eles têm que ser os mesmos do projeto. Quando nós avaliamos o relatório de vocês, a gente compara o que você escreveu no projeto com o que você está apresentando no relatório. Os objetivos é um dos itens que nós avaliamos muito casadinho, precisa realmente estar coincidindo o que você propôs com o que você executou. Por esse motivo, a gente reforça aquilo que a professora Fulgência acabou de falar, que os objetivos eles precisam ser muito bem traçados, e em sendo traçados, que eles sejam executados naquele período de vigência do projeto, porque isso pode gerar um relatório que vai dizer que você não alcançou
100% dos seus objetivos. E aí, quando eu estou falando de relatório, é importante a gente ter essa informação. Tem uma janela lá, uma parte do relatório que pergunta se você conseguiu completar os seus objetivos integralmente. Então, é importante você dizer se foi integral ou parcial, e quando for parcial, você precisa obrigatoriamente preencher o espaço abaixo, onde justifica por que os objetivos não foram completados integralmente. Então, são duas partes do relatório que você precisa estar atento, porque é muito comum nós encontrarmos nos relatórios finais dizer que os objetivos foram parciais, mas não tem a justificativa. E nesse tipo de situação, o relatório vai voltar para o coordenador para se fazer os ajustes, ok? Quanto à equipe técnica, é importante vocês entenderem o que seria realmente a equipe técnica. A professora Fulgência também comentou há pouco. O coordenador, ele é o responsável pela execução do projeto, e os bolsistas também fazem parte da equipe técnica, né? Os bolsistas, eles não são os participantes da pesquisa. Eles serão os pesquisadores juntamente com vocês, coordenadores do projeto. Então, não confundam os participantes da pesquisa com os bolsistas. Outros integrantes da equipe podem ser inseridas no relatório final, mas tem também um espaço no relatório para você indicar se houve mudança na equipe e quem, porventura, tenha entrado na equipe após a execução do projeto. Voltando à questão do bolsista, o que a gente tem percebido em alguns relatórios é que muita gente entende que o bolsista é parte dos participantes da pesquisa. Nós temos dois grupos distintos. Nós temos o coordenador, nós temos o bolsista. Esses dois elementos do projeto são responsáveis pela execução do projeto, que vai buscar aquela população que vai pesquisar. Então, os participantes da pesquisa são os alunos que serão entrevistados, são os pais que serão entrevistados, são os professores que vão ser avaliados através de um outro método de ensino. Então, isso caracteriza os participantes da pesquisa. Então, a equipe de pesquisa é coordenador e bolsistas, ok? Sobre a metodologia. A metodologia também é uma parte do projeto que já foi executada. Então, quando você levar essa informação para o relatório de pesquisa, você precisa lembrar que tudo já foi realizado. Então, esse texto precisa também estar no passado, igual o resumo. O resumo já aconteceu, o resumo está no passado, não pode ser um copia e cola do projeto. Da mesma forma, a metodologia não pode ser um copia e cola do projeto, ele já foi executado, então a metodologia precisa ser ajustada. Eu tenho que escrever de forma que o avaliador vá perceber que você já fez a pesquisa. Então, quando você diz que vai usar uma metodologia X para a pesquisa de um objetivo tal, você diz que já executou. Então, foram aplicados aos alunos do 5º ano um questionário que avaliou tudo no passado, porque você já executou o projeto. A gente está falando de relatório final. Nesse momento também da metodologia, vocês não podem esquecer de dizer que variáveis vocês coletaram, quais foram os indicadores da pesquisa de vocês que vocês foram em busca com o questionário. Porque, às vezes, o coordenador, na hora de elaborar o relatório final, ele não é muito claro, ele não consegue colocar na metodologia quais as variáveis do seu estudo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um coordenador, ele propôs um estudo de álgebra através de um software. Ele vai aplicar essa metodologia com os alunos do 9º ano. Quem vai ser o participante da pesquisa? Os alunos do 9º ano. Quais as variáveis que ele vai avaliar? Quais vão ser os resultados da pesquisa dele? Isso está traçado nos objetivos dele. Mas eu posso exemplificar, por exemplo, o grau de compreensão daquela teoria através do uso do software ou através de uma metodologia convencional. Então, eu tenho que deixar claro na minha metodologia o que eu vou avaliar com a aplicação daquele questionário. Eu vou ver, por exemplo, o nível socioeconômico dos alunos, eu vou ver, eu já
avaliei, por exemplo, relatórios que pesquisava o tipo de plantas medicinais que as pessoas cultivavam numa horta em casa. Qual vai ser o meu resultado dessa pesquisa? Que variáveis que eu vou avaliar nisso? É os tipos de planta que as pessoas cultivam, o uso que elas, porventura, façam, se esse for o objetivo do estudo. Então, é importante, na metodologia, está bem claro isso, ok? Voltando à metodologia. Atenção é uma etapa finalizada, como a gente já falou, a metodologia deve estar no passado, as atividades, elas precisam estar coerentes com o que foi proposto no projeto, tá? Isso sempre pensando que o relatório final, ele precisa estar correlacionado com o projeto que a gente está propondo. Os resultados alcançados. Quanto aos resultados alcançados, a gente também faz essa relação entre o que foi proposto e o que está sendo apresentado no nosso relatório. Quais foram os objetivos daquela pesquisa e se aqueles objetivos foram alcançados e quais os resultados que estão apresentados. O que acontece muitas vezes é que o coordenador, ele não traduz esses resultados de uma forma objetiva para a gente. O relatório final, ele não vem com uns resultados muito claros, ele pode, às vezes, colocar simplesmente uma percepção dele do que foi o projeto. E o que a gente precisa nesse momento do relatório final não é isso. A gente tem um outro momento do formulário que o coordenador pode colocar essa opinião dele, de como foi o projeto, os avanços, as perspectivas. No espaço de resultados alcançados, a gente precisa objetivamente receber de vocês as informações quanto às variáveis que vocês foram coletadas, as variáveis que vocês avaliaram e o que isso significou, que aí vai gerar a conclusão do projeto, ok? Voltando aos resultados alcançados, vocês precisam, dentro do formulário, sinalizar se esses resultados favoreceram algumas melhorias. Melhorias alcançadas na infraestrutura da escola, daquele laboratório que você trabalhou. Se aqueles resultados geraram publicações. Isso é muito comum a gente ver nos relatórios que o coordenador deixa de preencher. Ele tem essa experiência na execução do seu projeto, ele faz atividades que publicam os resultados da sua pesquisa, mas ele não preenche o relatório de forma adequada. E a gente percebe isso pelas fotos que vocês anexam no relatório, pelas atividades que são desenvolvidas, e a gente percebe que o coordenador deixou de preencher corretamente o formulário. Então, vocês precisam estar atentos no preenchimento correto. Se houve melhoria da infraestrutura, às vezes vocês constroem maquetes, vocês desenvolvem alguns jogos para o aprendizado. Isso tudo vai gerar um ganho para aquela escola, para aquela comunidade, tá? Se houve serviços para a comunidade, importante você também trabalhar essa informação, fica disperso completamente isso dentro de um relatório, precisa estar claramente sinalizado dentro do relatório. A capacitação de recursos humanos é um outro item que, quando se faz oficina, por exemplo, que é muito comum os projetos propostos terem essa atividade de oficina, de formação, vocês não sinalizam no relatório essa capacitação de recursos humanos, porque a oficina certamente vai levar informações para a população, para os pais, para as pessoas que estão envolvidas naquela atividade, e é uma forma de capacitar as pessoas. E sobre a divulgação da informação pesquisada, vocês precisam colocar no relatório se essa divulgação ela é autorizada ou não. Se vocês permitem que a FAPEAM, em algum tipo de edição, em algum tipo de publicação, possam levar essa informação a terceiros. Por que a gente se preocupa com isso? Porque às vezes os projetos podem gerar, por exemplo, uma patente, o projeto pode gerar algum outro tipo de informação que precisa de um cuidado na hora de publicar, por questões éticas, que a professora Fulgência acabou de falar detalhadamente. Então, isso tudo a gente precisa ter essa preocupação na hora de pensar nos resultados e na hora de publicá-los em qualquer tipo de plataforma, seja digital ou impressa. Tá? Outro item que a gente tem que pensar no relatório final são os indicadores de produção. Quando a gente fala
de indicadores de produção, a gente está se referindo a tudo o que aquele projeto gerou. E eu sei que, às vezes, na hora da elaboração do relatório final, nem sempre essa produção ela já foi concretizada. Nem sempre a gente tem já tido a oportunidade de enviar o trabalho para algum congresso, para algum evento científico, a gente não tem tido oportunidade de publicar um artigo, porque o tempo é curto, mas é importante vocês estarem atentos para a atualização desse formulário quando for possível, mas preencher esse relatório de uma forma muito cuidadosa. E tudo que diz respeito à produção desse projeto, e no caso desse relatório, ele precisa estar anotado. Então, é uma anotação muito simples, são 3 quadros que tem um formulário, e você vai indicar quantas vezes aquele trabalho foi apresentado, seja no evento nacional ou no evento internacional, e isso tem desde uma publicação bibliográfica, em artigo, em revista, uma entrevista que você tenha dado, uma participação em uma feira cultural, até uma produção cultural, técnica e orientações que esse trabalho pode ter gerado. Outro item que a gente precisa reforçar com vocês na hora da elaboração do relatório são os impactos que o teu projeto vai gerar para aquela sociedade que está em volta daquela atividade. Também é muito comum a gente encontrar relatórios finais em que o coordenador não visualiza esses impactos de forma correta. Eu vou dar um exemplo que foi um projeto que eu pude avaliar e que ele era um projeto muito rico, porque ele tem inúmeros impactos. A proposta era basicamente a reciclagem do óleo de cozinha para a produção de sabão. Então, o coordenador, acredito que pela formação dele, acredito pela atividade com que ele trabalha, ele focou muito no impacto ambiental. E realmente o projeto tem um grande impacto ambiental positivo, porque ele tira do meio ambiente, ele favorece que deixa de ser descartado aquele óleo de cozinha para reciclar e gerar um ou outro produto. Mas outros impactos a gente viu nesse projeto e o que o coordenador não colocou lá. Primeiro, esse projeto ele tem um impacto financeiro, porque quando ele aproveita o óleo, ele ensina a população a reutilizar esse óleo para a produção de sabão, a população pega esse sabão, pode utilizar para consumo próprio, mas ela pode vender. E foi um dos relatos que o coordenador colocou lá, que a comunidade usou esse conhecimento para transformar a vida dela. E usou o óleo, produziu sabão, fez uso próprio, mas também gerou uma renda para aquela família. Então, o impacto financeiro, o impacto ambiental, o impacto social, porque aquela dona de casa que não tinha trabalho, não tinha como ter renda, passou a ter renda, passou a se sentir útil na sociedade. Então, todos esses impactos que o projeto gerou, ele não estava claramente explícito no relatório, mas nós que avaliamos, nós enxergamos perfeitamente. E aí foi um recadinho para o coordenador sobre a importância de você preencher esse formulário de uma forma mais refinada, com maior cuidado, porque a gente sabe que as propostas do PCE são propostas muito ricas e que precisam de fato serem valorizadas, né? E nós sabemos que vocês têm plenas condições de fazer um relatório que vá transparecer essa importância que tem o nosso PCE e o projeto de vocês. Então, voltando aos impactos, ele tem basicamente o objetivo de avaliar os resultados da pesquisa até o presente momento, na melhoria da infraestrutura laboratorial, aquisição de equipamento, na formação de recursos humanos, na área do conhecimento envolvido na pesquisa. Então, é o resultado da tua pesquisa em função desses impactos. Então, lá no formulário, tem várias opções para você assinalar sim ou não, e aí você justifica qual foi aquele impacto. Teve impacto social? Sim. E o que ele representou como impacto social. Outros itens do relatório final que vocês precisam estarem atentos. Primeiro, as parcerias institucionais. Tem um espaço também no relatório falando sobre as parcerias institucionais. Essas parcerias, elas são as parcerias formais,
que vocês buscaram ao longo do desenvolvimento do projeto de vocês. Então, vem desde um centro comunitário que vocês conseguiram ajuda, desde uma secretaria de educação, municipal ou estadual. Vocês precisam estar atentos nesses colaboradores que estejam oficialmente registrados como parceiros. Que também o que a gente vê, às vezes, é a inclusão de parcerias que não são formais. E isso fragiliza o relatório de vocês, tá? As dificuldades encontradas e sugestões. Importante nesse item vocês identificarem as dificuldades encontradas para a realização do projeto. Porque, às vezes, o que nós encontramos nos relatórios são as dificuldades na execução da proposta que já eram dificuldades previstas. Então, quando a gente propõe um projeto, a gente propõe uma atividade, por isso que existe a metodologia, porque a gente sabe onde a gente vai começar e onde a gente vai terminar. E quando a gente propõe essa metodologia, a gente sabe as dificuldades que nós vamos encontrar. Então, às vezes, nesses relatórios que a gente lê, são apresentadas dificuldades que são previstas. Vocês precisam ter uma análise crítica além dessas, porque essas que já estavam no contexto do projeto, elas já eram esperadas, tá? Conclusões e perspectivas. O que vocês concluíram com o projeto de vocês? O que vocês esperam no próximo passo desse projeto? Ele terá continuidade? Ele gerou algum conhecimento? Às vezes a gente desenvolve, quase sempre nós desenvolvemos um projeto de pesquisa, quando a gente termina aquele projeto de pesquisa, a gente já tem uma pergunta de pesquisa seguinte, a gente já tem uma outra dúvida, porque é natural isso, a pesquisa é isso. Cada etapa alimenta a etapa seguinte. Então, as perspectivas é nesse sentido. O que aquele projeto pode gerar de novas pesquisas ou de melhoria naquele setor que você está avaliando, está pesquisando. As referências bibliográficas é um item também importante que vocês precisam estar atentos. Por quê? Nesse item, vocês só podem relacionar as referências que vocês usaram no relatório e no projeto também. O que acontece é o copia e cola do projeto para o relatório e nem sempre aquelas referências que estão ali foram citadas no corpo do relatório. Onde é que a gente cita referência? A gente cita referência na introdução, a gente cita referências na metodologia. São os dois lugares que a gente cita referência. E depois na discussão, mas a discussão não é um item que é cobrado no relatório de vocês. Então, se não tiver esses autores citados nem na introdução e nem na metodologia, eles não podem estar aqui elencados no item referências bibliográficas, tá? É uma regra de elaboração de um relatório, ok? Vamos para as conclusões agora. O relatório de pesquisa, ele precisa estar claramente respondendo os objetivos de pesquisa. Então, quando eu tenho objetivos bem traçados, uma metodologia bem elaborada, eu vou conseguir responder esses objetivos. E a conclusão é uma consequência desse processo de pesquisa. O que eu vou ter na minha conclusão? É a resposta dos meus objetivos. E muitos relatórios, o que a gente vê? É a opinião do pesquisador sobre como foi desenvolver esse projeto, se foi uma experiência positiva. E nessa etapa do relatório, a gente quer algo a mais. A gente quer que vocês tragam, de fato, as conclusões, os resultados daquela pesquisa que vocês desenvolveram. Eu vou voltar para aquele exemplo do ensino de álgebra. Vocês pesquisaram 2 métodos para avaliar qual método de ensino foi melhor para o aprendizado daqueles alunos sobre álgebra, se o uso de um software ou a metodologia convencional em sala de aula. Vocês têm um resultado aí. Vocês analisaram e viram que usando o software o aluno aprendeu mais porque é mais dinâmico, mais próximo da realidade social dele, porque eles interagem melhor com esses tipos de tecnologias. Qual vai ser a tua conclusão? Minha conclusão é que o uso de software para o ensino de álgebra pareceu ser superior ao método convencional quando aplicado em alunos do 9º ano. Isso é a minha conclusão, se é que esse foi realmente a conclusão desse projeto. Mas é um exemplo para vocês perceberem que objetivos está relacionado diretamente com as conclusões.
Então, como nós falamos, as conclusões são baseadas nos achados de pesquisa, após a análise desses dados e a interpretação deles, ok? Informações e avaliação geral do nosso projeto. Já estamos próximo do final da nossa oficina de relatório final. Esse é o último item que a gente vai abordar. Esses itens que estão relacionados em tela faz parte do nosso relatório final. E ele traz a necessidade do pesquisador responder se o projeto dele envolveu inovação tecnológica, se envolveu geração de patente ou direitos autorais e outros, informações a terceiros, se é permitido abrir essas informações ou não, se o teu projeto tem uma relação ensino, pesquisa e extensão. E aí eu vou falar para vocês, a maioria dos projetos que a gente analisa tem claramente a relação pesquisa, ensino e extensão. E quase todos os relatórios vêm assinalado como não, como se não tivesse relação pesquisa, ensino e extensão. Então, preencham com calma esse relatório. O que a gente às vezes percebe é que o coordenador não parou com tempo, talvez, para elaborar o relatório com mais cuidado, com mais tempo, com mais dedicação, e aí não respondeu de forma cuidadosa os itens que deveriam compor aquele relatório. A interação com a sociedade civil. Também muitos projetos têm essa avaliação positiva de relação com a sociedade civil. Quando você faz uma oficina, que você forma os pais das crianças, os professores, os próprios alunos, os pais daqueles alunos, todos fazem parte da sociedade civil e eles são beneficiados pela pesquisa. Então, lembrando que o projeto, normalmente, ele não atinge apenas aquele público que você trabalhou. Ele tem aquele público indireto que também é envolvido na tua pesquisa e eles são beneficiados também. Quando eu falo de descrever o público beneficiado, eu estou me referindo a justamente todo esse público que foi atingido pelo seu projeto de pesquisa, direto ou indiretamente. E no nosso formulário a gente tem um item que pede o número de pessoas, de beneficiados pela pesquisa. Então, alguns coordenadores colocam, por exemplo, 5 pessoas beneficiadas, e eu percebo claramente que aquele coordenador confundiu a sua equipe de pesquisa com os beneficiados, de fato, daquele projeto. Então, os beneficiados não são a equipe de pesquisa, são todas aquelas pessoas que tiveram acesso à sua pesquisa, que foram pesquisadas, que farão uso daquela informação, daquelas conclusões que você obteve para um bem comum, um bem maior, que são justamente os itens que tornam o seu projeto de relevância social e relevância científica. Bom, o que eu tinha para falar era isso, sobre a elaboração do relatório final do PCE. Eu espero que essa oficina tenha colaborado com vocês para esclarecer algumas dúvidas e nós temos certeza que o relatório 2019.2 virá bem elaborado, virá com todas as informações preenchidas corretamente, favorecendo, inclusive, a valorização das atividades que vocês executam. Muito obrigada. Temos uma pergunta. Bom dia. E quando a pesquisa utilizar um método participante e ser dialógica, nesse não podemos considerar a experiência dos próprios bolsistas no desenvolvimento de uma determinada ação? Bom, é interessante você tentar separar a experiência do bolsista da equipe participante que será avaliada. Lembra que o bolsista é um mini pesquisador. Ele é um pesquisador como você, como coordenador. Então, se ele também vai aplicar a pesquisa, ele não pode fazer parte da amostra. Ele é o pesquisador, ele vai avaliar aquele público que está sendo. Então, não deve
de fato, a experiência do bolsista interferir como resultado de pesquisa. A experiência do bolsista vai para o relatório de bolsista dele. A experiência dele como bolsista PCE. O que representou o desenvolvimento daquela pesquisa para ele, como ajudou aquele aluno a visualizar o campo da ciência, o que ele aprendeu com aquela pesquisa. Isso é o relatório do bolsista, mas ele não faz parte da sua amostra, ok? Vamos lá, Fu. O projeto de pesquisa é dinâmico, portanto, pode haver alterações no decorrer do desenvolvimento do mesmo. No caso do meu projeto, houve mudança em um dos meus objetivos, ou seja, planejei uma coisa no início, mas no decorrer contemplei com outra situação que ia melhorar meu projeto. Espero não haver problemas. Com certeza, dentro do relatório, existem lá um local em que você pode colocar se houve alteração da sua proposta inicial. Então, nesse caso, pode sim colocar que houve uma alteração e você precisa justificar por que foi realizada essa alteração, sem problema nenhum. Porque quem é pesquisador sabe, às vezes você define que vai alcançar um objetivo, mas para você alcançar aquele objetivo, de repente você precisa traçar um outro caminho. Então, esse outro caminho é a sua alteração, certo? Então, você pode colocar que houve mudança no objetivo, colocar a justificativa por que foi necessário haver essa mudança, sem problema nenhum, tá? Consta na plataforma do aluno a informação projeto finalizado. Nesse caso, é possível inserir o relatório dele? Sim, é possível inserir o relatório dele. Uma coisa que é importante vocês saberem, que nós vamos já, assim, querer que vocês prestem bastante atenção, que, na verdade, o coordenador ele faz o relatório dele e os bolsistas também, cada um entrando no SIGFAPIAN com o seu código e a sua senha. Então, nesse momento, o coordenador ele precisa estar junto com o aluno na elaboração do relatório do bolsista, do aluno, certo? Na verdade, a estrutura do relatório do coordenador é muito parecida com a estrutura do relatório do bolsista, mas ele precisa ter essa orientação do coordenador, do orientador dele, tá? E se quiser anexar o relatório do bolsista, perfeito, sem problema nenhum. Bom, como não está havendo mais questionamento, nós queremos dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao PCE, vocês têm um e-mail, né? Vocês conhecem o e-mail do PCE, pode encaminhar essas dúvidas para esse e-mail, tá? Aqui nós finalizamos essa oficina. Nós queremos agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês e desejar que vocês consigam fazer esse relatório bem elaborado, porque eu acredito que foi bem esclarecedor essa oficina. Já se prepararem para o próximo projeto, tá? Quem tiver interesse em participar do PCE, tendo cuidado de elaborar o projeto e de ver a submissão desse projeto no Comitê de Ética, ou fazer um projeto em que não envolva seres humanos, tá? Então, projetos que não envolvam seres humanos, não é necessário o Comitê de Ética, só se envolver seres humanos, tá? Então, eu particularmente agradeço a participação de vocês, desejo que vocês elaborem o projeto de uma forma bem feita, assim como o relatório final, obedecendo aqueles indicadores que são os indicadores que nós vamos utilizar para fazer essa avaliação dos relatórios. E são indicadores que vão evidenciar se nós estamos ou não fazendo alfabetização científica
e vai nos definir qual é o impacto, qual é o benefício, né, que o PCE vem trazendo para as escolas, né, para a rede estadual de ensino. Pois não, tem mais uma pergunta. Qual a data limite para o envio do relatório? Bom, na nossa proposta do edital, se você for olhar o edital, o PCE vai agora até final de dezembro, tá? Então, o coordenador, ele tem 60 dias para prestar conta, porque o relatório, ele é uma prestação de contas, né? Então, ele tem até fevereiro para ele prestar conta. Mas não deixe para o final, gente. A gente entende que tem esse momento agora de Natal, tem um momento de Ano Novo, mas depois já encerrou o projeto. Vamos sentar e vamos elaborar. E uma coisa que é importante lembrar para vocês, que os meninos entram em férias. Então, o ideal é chamar os alunos, já elaborar logo o relatório, do bolsista principalmente, para vocês não ficarem com pendência desses relatórios, tanto do coordenador como do bolsista. Até dezembro. Tá? Então, o relatório do bolsista é até agora dezembro. Tá? Então, já comecem, por favor, a se preocupar pelo menos com o relatório do bolsista para colocar no sistema. Tá certo? Bom, como nós não temos mais perguntas, eu agradeço imensamente a participação de vocês, as perguntas, e ficaremos sempre à disposição para tentar auxiliá-los. E a professora Niqueila vai fazer o encerramento dela. Bom, também quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, mesmo que à distância. Eu espero que a gente tenha conseguido falar numa linguagem clara, que favoreça a vocês a elaboração do relatório. E nós queremos muito que o próximo PCE ele venha bem redondinho, tanto projetos quanto relatórios. Então, se organizem, estudem a resolução 466 do Comitê de Ética, elaborem seu projeto dentro da legislação, porque é importante. Nós, como pesquisadores, sabemos que a gente precisa obedecer às regras, e o Comitê de Ética é uma dessas regras. E nós estamos à disposição, através do e-mail, se vocês tiverem algumas dúvidas para tirar, a gente pode se falar através dos e-mails. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. E bom dia. Bom dia.